te reverenciamos. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pode ser sentado. Amém. Que a gente possa sair daqui cantando Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Amados, não tem outra razão de nós conhecermos a Cristo se nós não tivermos esta convicção de que reinaremos com Ele em glória. Você precisa ter essa convicção. E a tua convicção, ela não depende daquilo que você faz, mas daquilo que Jesus fez. Ele fez. Você só precisa tomar posse, para que você possa entrar, ser participante da glória eterna, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 2. Eu quero ler do 1 ao 4. Atos, capítulo 2. Quero ler do 1 ao 4. Amém? Atos é fácil, depois dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí você já vai ter aí, Atos, capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deus, nós lemos a Tua palavra. Coloca temor no nosso coração. Coloca quietude, reverência. A gente precisa disso. Dá-nos unção do Espírito, para que a gente possa ouvir com a alma, e ouvindo, o Senhor tenha a oportunidade de trabalhar o nosso coração, converter o nosso coração, santificar o nosso coração. Senhor, traga quietude em nós, traga unção a nós, tanto para falar como para ouvir. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor da vida e o Senhor da igreja. Amém. Irmãos, hoje nós celebramos duas datas importantes que eu já mencionei, que é o Pentecostes e também o dia da experiência de John Wesley. E quando falamos Pentecostes, eu não tenho a pretensão de aprofundar no texto, apenas usá-lo como um pretexto para a minha palavra, mas o Espírito Santo ele foi derramado com o propósito de impulsionar a igreja. O Espírito Santo é o dínamo que impulsionou os primeiros cristãos a se levantar e enfrentar a tormenta, a perseguição, e poder fazer com que o Evangelho chegasse a mim e chegasse a você. Nós conhecemos o Evangelho porque o Espírito de Deus impulsionou vidas a ir pelo mundo afora anunciando o Evangelho de Cristo. A experiência do Coração Aquecida, para nós metodistas, representa um marco na expansão do metodismo no mundo. Então, quando falamos da experiência do Coração Aquecido, nós queremos olhar para esse personagem da nossa história e tê-lo como uma inspiração de como Deus tem poder para usar a vida de uma pessoa como instrumento de transformação de uma sociedade inteira. E eu queria, assim, olhando para o texto de Atos que nós lemos, eu quero destacar duas expressões. A primeira expressão que eu quero destacar é que o texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar.
Então fala de uma comunidade, de um povo, de um grupo de pessoas que estavam orando, querendo de fato que Deus cumprisse a promessa e derramasse o Espírito Santo sobre eles. E eu queria que a gente olhasse para esses dois momentos. O primeiro, estavam reunidos. O segundo, ele vai dizer no capítulo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então aquele povo que propôs a buscar a presença do Senhor, ele também teve a oportunidade de ver a resposta. Eles obedeceram, ficaram reunidos, orando, clamando ao Senhor, e Deus derramou do Espírito Santo sobre eles. Ou seja, se nós queremos que o Espírito Santo venha a nós, seja derramado sobre nós, transforme as nossas vidas, dá motivo, uma motivação certa para a gente servir, que Ele venha e transforme a nossa visão, a nossa direção, precisamos buscar. Eu gosto muito de uma expressão do profeta Jeremias, que ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando a gente propõe a buscar, Deus responde. Amados, hoje pela manhã, eu quero até aqui motivar vocês a vir à Escola Dominical. A Escola Dominical tem sido bênção, né? É uma palavra boa, muitos testemunhos, a gente fica tão edificado com os testemunhos, né? Eu até penso, Genário, que tem dia que é melhor nem ter o estudo da lição. Vamos embora, vamos orar, vamos louvar o Senhor e vamos embora. Porque são fatos, são reais, é Deus operando em nosso meio, é Deus fazendo a obra em nosso meio. E eu quero motivar você a vir à Escola Dominical. Você está perdendo a oportunidade de poder presenciar o que Deus tem feito em nosso meio. Eu gosto de uma expressão dos Salmos que diz assim, que grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, por isso estamos alegres. A nossa alegria é por saber que o Deus que nós servimos não é um Deus apático. E de manhã o testemunho interessante é que a nossa adoração, o nosso louvor não deve ser por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Ele é, porque muitas vezes Deus, como pai, irmã Jéssica, Ele não está disposto a dar tudo que o filho pede. Você não tem filho, mas nós que temos filhos, os nossos filhos pedem N coisas. Está certo que tem uns filhos bajulados que tudo que pede o pai dá, isso é um perigo terrível. Você está ouvindo, Deus? Tá. Então assim, tudo que pede, dá. Isso estraga o filho. Mas o natural, o normal, o sabido é que o pai saiba discernir aquilo que deve ser dado ao filho, para não estragar o filho. Agora a Bíblia diz assim, se vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial saberá dar coisas boas aos filhos que lhe pedirem. Ou seja, se eu como ser humano, miserável pecador, eu sei discernir o que é melhor para o meu filho quando ele pede, imagina Deus na sua sensibilidade, quando eu peço, como que Ele age em favor de mim. E eu creio num Deus que responde orações. E a resposta de Deus nunca é para agradar a mim, mas é para glorificar o nome dEle. Porque Ele diz que a minha glória não darei a outrem. Todo louvor, toda honra é para Ele. Por isso que muitas vezes a gente ora, irmã, e nós não temos respostas. Outro dia, o pastor está sempre presente em velório, né? E uma das coisas que é difícil no velório é você trazer uma palavra que possa, né, gerar conforto nos corações, porque naquele momento não tem o que você fala. Mas eu estava dizendo o seguinte, a gente orou para Deus curar. A gente orou para Deus curar. A gente orou para Deus curar. E eu estava dizendo, e Deus curou. Porque antes dele morrer, ele teve a oportunidade de professar que Jesus Cristo era Senhor da vida dele. Ele aceitou, ele voltou para a casa do Pai. Sabe como aquele ladrão da cruz que no seu gargalo diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pois é, talvez se Deus tivesse curado e dado vida a ele, talvez ele não tivesse a oportunidade de estar na glória do Senhor hoje. Mas a cura que Deus fez foi a cura da alma. Deus curou, trouxe perdão, trouxe salvação, trouxe conversão para aquele coração antes dele morrer.
Por isso eu gostaria que nós pensássemos nisso. O Espírito Santo, ele é derramado exatamente com esse propósito de nos impulsionar, de fazer com que a gente possa ver esse mover de Deus no nosso viver do dia a dia. O Espírito Santo foi derramado na reunião da igreja. Olha que interessante isso. Ele desceu sobre a comunidade que buscava e aguardava poder. E aquele momento, ele não se deu por acaso. Aquele momento aconteceu para que se cumprisse a profecia. Foi um propósito de Deus, o derramar do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos levar a sério isso. Porque não houve um Pentecoste como se Deus não tivesse que fazer, hoje eu vou alegrar aquele povo lá, vou mandar o Espírito Santo. Não, ele já vinha profetizando. E eu quero, você não precisa ler, até porque o texto bíblico que eu quero ler vai dar um trabalhão para você achar. Mas o profeta Joel, ele vai dizer assim, olha: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar. Eu queria que nós pensássemos nisso. O Pentecoste se deu para cumprir uma profecia. E eu fico imaginando aquele povo no dia antes do Pentecoste, clamando, falando: Deus, cumpra a palavra que o Senhor deu aos teus servos profetas. E eu fico depois imaginando quando eles estavam cheios do Espírito Santo, e eles adorando a Deus, glorificando a Deus. Eu fico imaginando aquele cenário, aquele povo, porque o texto diz com capricho, olha como Lucas ele vai dizer, diz que derramou, distribuiu sobre cada um. Então, não foi assim, jogou de qualquer forma, vamos imaginar isso. Mas é como se Deus trouxesse uma visitação pessoal. O Espírito Santo veio de forma pessoal sobre a vida de cada um. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Essa presença é exatamente para cumprir o que havia dito através do profeta Joel. Mas ouça bem, o Pentecoste ele não foi um fato isolado que aconteceu na época dos cristãos primitivos e acabou. Não foi um acontecimento isolado da história, apenas aconteceu e a gente não ouve mais falar. O derramar do Espírito aconteceu na continuidade e continua acontecendo, o Espírito continua sendo derramado, basta que eu e você tenham o coração aberto para receber. O problema, meus amados, é que nós vamos, ou a gente vem para o culto, a gente não vem com o propósito de receber, de ser cheio do Espírito Santo. A gente vem muito mais por um mero costume, a gente senta nesses bancos duros e a gente fica aí tentando arrumar um jeito de se distrair para passar tempo, porque afinal de contas demora o culto, a gente não aguenta o pastor falar, a gente fica inventando um jeito de conversar, de movimentar, de tomar água, ir no banheiro, porque a gente não vê acabar. Como é que você quer ser cheio do Espírito, se você não se render a Deus, falar: Deus, eu vim aqui com esse propósito, eu preciso, eu quero. Amados, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia ainda no livro de Atos, aí, e eu quero ler um outro texto ainda no capítulo 2, aliás, um outro relato no capítulo 2, no livro de Atos, por favor. Atos, capítulo 2, eu quero ler ainda, espera que eu perdi aqui, na minha Bíblia tem Atos também. Atos 2, eu quero que a gente... Vejam como é que a Bíblia vai dizer no verso 37. Atos 2, 37. Diz assim, olha: ouvindo eles estas coisas, ou seja, Pedro estava pregando sobre Jesus, sobre o plano de salvação em Cristo. Diz o texto: compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro estava dizendo uma palavra para mim, para você, porque diz esta promessa é para vocês que estão sendo batizados agora, mas é também para os vossos filhos, é também para todos quanto Deus chamar no decorrer dos tempos. Essa promessa vai ser para todos aqueles que invocaram o nome do Senhor. Mas eu queria que a gente pensasse nisso. Esse texto de Atos diz que as pessoas reconheceram seus pecados, se arrependeram, se renderam a Jesus, foram batizados e receberam a promessa do Espírito Santo. E eu queria que você ainda apenas ouvisse lá em Efésios, eu quero apenas que você ouça para a gente não ganhar tempo. Lá em Efésios, Paulo escrevendo no capítulo 1, o verso 13 e 14, ele vai dizer assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, selados, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que você pode compreender isto? Os convertidos em Cristo, eles foram selados. E aí você talvez esteja perguntando o que é isto. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa redenção, da nossa herança, até que o Senhor venha. É como se nós pudéssemos pensar assim, olha, eu escrevi alguma coisa mais ou menos assim. Esse selar, ele dá a ideia de propriedade, de garantia, de pertencimento. Sabe, quando eu entrego a Jesus, quando eu faço a minha pública confissão de fé a Jesus, renuncio os meus pecados, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, e o selo é uma garantia, né? Você põe, eu não sei como que é hoje, né? Faz tanto tempo que eu não vou em correio, não sei, mas até então eu sou da época do correio que você ia lá, né? E você punha uma carta, e eles faziam o que com a carta? Punham um selo. Aquele selo era a garantia de que chegaria no destino. Uma carta sem selo, ela não tinha garantia de chegar no destino. Pois é, a Bíblia está dizendo isso, que o Espírito Santo é o selo de garantia, de que quando o Senhor vier, nós haveremos de herdar a vida eterna, porque o Espírito Santo da promessa foi dado a nós, a mim e a você. Então eu queria que você pensasse nisso. Enquanto Jesus não vem, Ele é o nosso intercessor. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso auxiliar, é Ele quem nos ajuda, nos sustenta, aquele que fomenta a nossa esperança de que Jesus vai voltar. Irmã, quando nós cantamos esse cântico, Alfa, né, Ômega, a gente está falando que esse Deus há de vir buscar, e nós clamamos Maranata, Maranata, dizendo, vem Senhor Jesus. Será que nós cantamos isso com verdade? Ou será porque nós decoramos, né, um cântico antigo que nós cantamos com tanta alegria, com tanta paixão, mas isso reflete uma fé no nosso coração? Será que nós queremos mesmo que Jesus venha logo, que Ele nos leve para a eternidade? Ou nós estamos tão felizes com essa vida aqui, que não dá tempo? Se a Ângela estivesse aqui, eu ia pegar no pé dela, que eu brinco com a Ângela, porque a vida corrida dela, eu falei para ela hoje que lá no céu não vai dar para levar máquina de costura, irmã. Como é que vai fazer com esse monte de tarefa que você tem? Como é que vai fazer? Você vai ter que agendar para Jesus voltar. As irmãs estão rindo, porque todo mundo vai dar tarefa para a coitada da Ângela, né? Que coisa boa, é verdade. Mas eu quero que você pense nisso. A gente canta Maranata. Será que a gente quer mesmo que Jesus venha? A vida está ruim, como diz uma expressão, né? Está ruim, mas está bom. Está ruim do jeito que está, mas a gente prefere continuar aqui. Sabe, Jesus tem algo melhor para mim e para você. Para aqueles que se arrependem dos seus pecados.
para aquele que se entrega verdadeiramente a Cristo Jesus. Pense comigo, enquanto Jesus não vem, Ele é nosso intercessor, nosso auxiliar, é Ele que fomenta a nossa esperança, fortalece a nossa fé na eternidade de Cristo. Mas eu queria falar um pouco agora sobre a experiência de John Wesley. John Wesley, para quem não sabe, é novo na igreja, é o fundador do metodismo. E eu queria que a gente pudesse refletir rapidamente sobre isso. Wesley, ele teve uma experiência no dia 24 de maio de 1738. Amados, o que eu quero pensar com vocês é que nós achamos que Deus se manifesta ou manifestou nesses grandes homens em momentos espetaculares. Teve lá uma convenção e grandes homens vieram pregar, e aí então o camarada foi lá e Deus falou no coração dele. Pois é, John Wesley foi numa reunião caseira no meio de semana, numa quarta-feira, e lá tinha um pintor dirigindo aquela reunião. Um homem simples, não estava nem pregando, estava lendo um comentário de Lutero aos Romanos, falando da obra da regeneração que o Espírito faz no homem convertido. Um dia comum, numa reunião comum, mas ali estava uma igreja reunida, e o Espírito Santo se manifestou no meio daquela igreja, e ali estava John Wesley com o seu coração apertado, com o seu coração vazio, precisando de uma intervenção de Deus. Mas ali o dirigente lia aquele comentário, falava da regeneração, e naquele momento ele sentiu o seu coração profundamente aquecido. Por isso que nós chamamos a experiência do coração aquecido, porque ele sentiu o coração dele arder pela presença de Deus, pelo mover do Espírito de Deus no coração dele. Talvez você possa até estar pensando assim, mas isso parece que não tem muito a ver, e eu queria que você lembrasse, eu vou fazer você lembrar de uma passagem bíblica para justificar isso. Ele sentiu que o mesmo que os caminhantes de Emaús sentiram. Vocês lembram da passagem dos discípulos de Emaús? Depois que Jesus morreu, já estava para ser ressuscitado, eles estavam voltando para a aldeia deles, e eles estavam voltando tristes, frustrados, derrotados, e Jesus veio e caminhou com eles, e foi falando com eles do poder de Deus, da revelação de Deus, do projeto de Deus, até que chega na casa desses homens, e Jesus foi constrangido a entrar, porque já era tarde, e eles disseram uma expressão conhecida que nós temos, fica conosco, Senhor, porque se faz tarde. E o que acontece? Jesus entrou, e no partir do pão, quando foram comer, os olhos deles se abriram, e eles então, Jesus se revelou a eles, eles descobriram que era Jesus que caminhava com eles, e Jesus desapareceu. Aí quando Jesus sai, eles conversando entre si, eles falam assim, mas você não sentiu o coração arder enquanto a gente caminhava com ele? Aquela presença de Jesus na vida deles, no caminhar, fazia arder o coração deles. Diz, você não percebeu como que ardia o nosso coração? Era a presença dele que fazia arder. Era a presença do Espírito Santo que trazia aquele ardor, para que pudessem então abrir os seus olhos, para que eles pudessem enxergar, pudessem ver a obra da redenção. Pois é, Wesley teve essa experiência de ter seus olhos abertos, seu coração quebrantado. Ele sentiu o seu coração arder profundamente pela presença de Jesus. Wesley sentiu que ele confiava em Deus para a remissão de seus pecados. E veja só, a sua experiência, ainda que individual, ela foi no meio da igreja, foi no meio da comunidade que aconteceu aquele fato. Porque a experiência ela pode acontecer na individualidade. Presta atenção no que eu vou dizer isso. Mas aconteceu no meio do povo, porque o Espírito Santo, ele não é concedido para viver a seu modo, para viver isolado. O Espírito Santo, ele tem o projeto de se manifestar no meio da igreja, dar dons à igreja, para que a igreja possa ser edificada. Não tem outro objetivo, é isso que ele diz, para que a igreja possa ser fortalecida, para que ela possa sair daqui no poder do Espírito e fazer a obra lá fora.
Amados, eu tenho orado pela cidade todos os dias, pelas autoridades da cidade, pelas famílias da cidade, nossa cidade. Eu fico pensando assim, como é que nós poderíamos fazer com que a igreja, né, fizesse diferença na vida da cidade? Será que nós teríamos que fazer trabalhos evangelísticos, som bem alto, para que todo mundo pudesse escutar? Quem sabe pedir emprestado o microfone lá do alto-falante do padre, para atingir mais a igreja, né? Não sei se ainda tem aquela história do padre anunciava eu não reparo isso, mas anunciava, tinha os anúncios, não tem mais, né? Tá, mas na minha época, a gente sabia dos acontecimentos, porque o padre falava lá, atingia toda a cidade. Pois é, será que para a gente fazer diferença na cidade, nós teríamos que pegar um alto-falante e sair gritando, olha, nós metodistas queremos fazer diferença? E eu tenho orado e perguntado para Deus, como é que a gente pode fazer diferença? Sabe como? Se nós formos cheios do Espírito Santo. Imagina lá no teu lugar de trabalho, lá dentro da tua casa, lá no teu círculo de amizade, onde você estiver, as pessoas puderem saber que você não é apenas um evangélico, um metodista, mas alguém que brotou no teu coração o Espírito Santo, para você ser uma testemunha viva, que tem um coração ardente pela presença do Espírito, para evangelizar, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Então você imagina eu no meu ambiente, você no seu ambiente, cada qual no seu ambiente, no seu lar, permitindo que o Evangelho seja proclamado em poder. O Wesley, a sua experiência o transformou. E o Espírito Santo, ele então não é concedido com a ideia de tirar você à parte da comunidade. O Espírito Santo, ele oferece dons como ferramentas para edificar a igreja, edificar o corpo, para expandir o reino. Eu quero ainda pensar com você, neste domingo, quando nós celebramos o Pentecostes, e a experiência de Wesley, cabe a nós algumas reflexões. Eu quero fazer algumas reflexões. Pense nisso. Como está nossa vida cristã? Como está o nosso projeto de vida espiritual? Você tem um projeto de vida espiritual? Ou você é um crente por acaso? Mas eu quero fazer outra reflexão. Estamos nós crescendo na fé, no conhecimento da palavra, no propósito de fazer discípulos, discípulas como Jesus ordenou? Se o Espírito Santo continua sendo derramado, nós estamos fazendo isso? Mas ainda quero perguntar, estamos nós preparados para encontrar com Cristo? E ver concluído em nós o projeto de redenção manifestado na cruz? Ou será que a nossa religiosidade não nos sustenta a nada, nem mesmo para refletir isso? Eu queria que você pensasse. A conversão de Wesley transformou a sua vida e o capacitou para levar o Evangelho à sua nação inteira. Foi transformada pelo poder do Evangelho. E eu queria que você pensasse, o Evangelho hoje, aliás, a mensagem do Evangelho pregada pela Igreja Metodista já atingiu mais de 150 países no mundo. Nós estamos presentes, espalhados no mundo. E é uma semente. Eu gosto sempre de uma frase, eu sempre costumo dizer isso nas reuniões que eu vou. Tem uma frase que diz assim, tudo que é grande nasce do que é pequeno. Uma grande árvore, um dia foi uma semente pequena que cabe na mão. Ela foi crescendo. A semente plantada no coração de Wesley foi crescendo, foi crescendo. Hoje está espalhado em mais de 150 países. O Evangelho tem sido pregado pela Igreja Metodista nesses lugares. Mas eu queria pensar com você o seguinte, talvez você possa, mas a Igreja Metodista, pois é, a Igreja Metodista é uma igreja com defeitos, com problemas como qualquer outro, que é feito de gente como eu e você. Mas é uma igreja que preza em falar que Jesus tem poder para salvar, para curar, para libertar. E eu e você somos agentes de missão como membros desta igreja. A Igreja Metodista não é a única que salva, não é a única que faz missão. Ela faz parte desse grande mutirão daqueles que proclamam a boa nova da salvação. Nós estamos em mais de 150 países pregando o Evangelho. Qual é o plano que Deus tem para a nossa igreja nesse mundo afora? Eu não sei.
Mas eu posso questionar, Deus, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Eis-me aqui, usa-me para que o teu nome possa ser glorificado através da minha vida. Wesley foi um fruto de intercessão de uma mãe que se consagrou a Deus. E eu quero rapidamente, por favor, aguente aí. Wesley, ele é filho de uma família de 19 filhos. Não é pouca coisa, não. E pela dificuldade, muitos deles morreram, mas 9 sobreviveram. E Samuel Wesley era um pastor anglicano, e na região em que ele estava pastoreando, as pessoas tinham inveja, implicância, e decidiram por colocar fogo na casa dele. Samuel Wesley não estava em casa. E a casa era um sobrado, era madeira. Tocaram fogo naquela casa. Imagina aquela criançada, tira esse, tira aquele, põe para cá, põe para lá, empurra. E o João ficou em cima, né? E não conseguiram tirar por causa do fogo. E naquele desespero, os vizinhos, olhando, ele acorda, olha na janela, e aí fizeram uma escada humana e conseguiram tirar João do meio do fogo. Tanto é que John Wesley tem o apelido de tição de fogo, porque foi tirado do fogo. Sabe o que é interessante nessa história? Quando a mãe pegou o João no braço, ela se prostrou diante de Deus e disse: ó Deus, eu consagro a minha vida em favor do meu filho. E eu farei de tudo enquanto eu viver para que ele possa fazer com que o teu evangelho espalhe pelo mundo afora. Sabe, uma consagração, dizendo: Deus, eu consagro a minha vida, para que a minha vida possa ser um testemunho, possa ser um modelo. Susana Wesley assumiu o compromisso como mãe, para que o filho pudesse ter esse fogo de Deus, para que o mundo pudesse conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Amados, eu queria pensar com você nessa história. Wesley, posteriormente, foi estudar em Oxford, não é? Ele fez teologia, fez mestrado, fez doutorado. Wesley era um homem crente, justo, temente a Deus. Preste atenção no que eu quero dizer. Mas não basta ser consagrado. A pessoa precisa ter a sua própria experiência com Cristo Jesus. Você pode nascer num lar crente, crescer na igreja, viver na igreja, ser um crente excelente, comprometido com os rituais da igreja, com a formalidade da igreja. Mas se você não tiver o privilégio de se entregar, nascer de novo, se não passar pelo novo nascimento, você só vai ser um bom crente. O Wesley era esse bom crente, mas que não tinha tido a experiência do novo nascimento. Não teve a experiência da conversão. E agora o que acontece? Esse homem, ele fica poderoso, um excelente professor, com mestrado, com doutorado, mas ele sente um vazio na alma que o faz sofrer. Porque ele sabia de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele não tinha a experiência de ter um coração convertido ao Senhor. Ele não tinha uma experiência do novo nascimento. Ele não foi convertido a Cristo. Ele não foi selado pelo Espírito Santo. Ele estava sem poder, porque a vida dele era só baseada no seu conhecimento. Eu quero então pensar com você, sem a experiência da conversão a Cristo, a pessoa será apenas uma boa religiosa, batizada, cumpridora das suas obrigações religiosas, nada mais. Wesley era esse homem, focado em missões. Ele gostava de missões, gostava de ensinar sobre missões, sobre preocupação. Ele era muito crente, mas tinha um vazio na alma, que ele mesmo não suportava. E num determinado momento na história da vida dele, ele decidiu preencher o vazio da alma com atividades religiosas. Sabe o que ele decidiu fazer? Sair da Inglaterra e ir para as Américas para que pudesse pregar aos nativos. E quando ele estava indo pregar para os nativos, sabe qual era o questionamento? Eu estou indo lá pregar para os nativos, mas quem é que vai pregar para mim? Quem é que vai me evangelizar? Quem é que vai me ajudar a tirar esse vazio da alma? Eu queria que você pensasse nisso. Wesley era um homem de conhecimento de Deus, mas era um homem sem Deus. E veja, ele foi para as Américas converter os índios,
mas ele não tinha convicção da sua conversão. Olha só, em sua crise existencial, ele dizia: eu irei pregar para os nativos, mas quem vai pregar para mim? Quem é que vai converter o meu coração? E quando ele volta para a Inglaterra, é que ele vai lá na rua Aldersgate, e ali, naquele momento simples, naquele momento bem singular, ele é tocado pelo poder do Espírito Santo, ele sente o coração dele aquecido, abrasado, e ele é convertido a Cristo. Eu quero dizer isso para você, é preciso se render a Cristo, porque só Ele pode preencher o vazio da alma, só Ele pode satisfazer aquilo que o coração anseia. E eu quero pensar com você nesta noite, talvez você esteja aqui, eu não conheço você, mas talvez você tenha tentado ocupar a sua vida com coisas, para tentar preencher esse vazio existencial. E eu quero dizer para você que o único que pode preencher a tua alma vazia é Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguém disse que o vazio da nossa alma é do tamanho de Cristo. Só quando você decide entregar a sua vida a Ele, se converter verdadeiramente a Ele, é que o vazio da sua alma pode ser preenchido. A conversão a Cristo pela fé, mediante arrependimento sincero, é a única forma de preencher o vazio da alma e receber o selo do Espírito Santo, ou seja, a garantia de que nós reinaremos na glória com o Senhor. Eu vou terminar. Eu quero pensar com você nessa noite. Nós não idolatramos John Wesley. Hoje o Gedário estava falando isso, que nós não temos São John Wesley, né? Nem Santa Susana, a gente não tem. Mas essas pessoas são referenciais para nós. Referencial de poder, de dedicação, de visão, de pregação do reino. Eu quero então dizer isso para você com segurança. Nós não idolatramos John Wesley. Nós apenas o temos como uma inspiração para buscarmos a experiência transformadora que o Espírito Santo faz no coração daquele que o busca. Ele não é nosso São John Wesley. Ele é apenas um homem como eu e você, pecador, cheio de falhas, mas que ousou buscar a Deus. E a vida dele foi transformada pelo Espírito Santo. E ele foi usado como instrumento para transformar toda a sua sociedade e para fazer com que o Evangelho contribuísse para que o Evangelho pudesse espalhar pelo mundo afora. Ele é uma inspiração para aqueles que creem e desejam contribuir com a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. E o mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes foi derramado sobre a vida de John Wesley. E o mesmo que foi derramado na vida destes homens e usou estes homens para cumprir o ídolo do Senhor, é o mesmo Espírito que deseja habitar em nós, ser derramado sobre as nossas vidas, para nos usar. Eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Você pode abrir o teu coração para o Senhor e deixar o Espírito de Deus fazer uma obra no teu coração, uma obra de transformação, para te ajudar a vencer as suas desculpas, ajudar a vencer as suas justificativas, que te emperram, que te impede de se prostrar aos pés do Senhor. Esse final de semana veio uma família nos visitar, e tem uma menininha de 9 anos, muito esperta, e ela estava desobedecendo a mãe. Eu, a Priscila, falamos para ela assim: mas a tua mãe falou que é para você ir lá. Aí ela chegou para mim e ela tentou justificar por que ela não foi. Eu falei: mas a sua mãe falou que é para você. Ela tentou 3 vezes me convencer com as desculpas, com as justificativas. Aí eu falei: Isa, preste bem atenção. Sabe o que o diabo quer? É te capacitar com desculpas e justificativas para você não obedecer à mãe, e contudo e com isso você não obedece a Deus, não obedece a Jesus. Você imagina isso? Se você fizer isso, você não precisa chegar para a mãe e falar: mãe, me perdoa, eu ouvi sim, mas eu estava tão preocupado em comer alguma coisa aqui, que eu não dei atenção para você. Não seria muito mais fácil fazer isso? Pois é, você não faz isso porque você não quer se render. E ela é muito inteligente, ela falou assim: é mesmo. Pegou, correu, estava comendo lá um pedaço de carne, saiu correndo com o pedaço, foi lá e foi falar para a mãe que ela estava à disposição para poder fazer o que a mãe queria. Mas se você olhar para esse exemplo de criança, eu e você também somos assim. Nós temos muitas desculpas
Quando somos confrontados com a palavra, nós tentamos elaborar uma forma da gente escapar desse mover do Espírito. A gente tenta uma justificativa para a gente não precisar, sabe o quê? Se render a Jesus. Porque se eu tenho uma desculpa e uma justificativa, para que eu preciso me render a Jesus? A única justificativa que eu e você tem é a cruz. Nós não temos outra saída se eu não me prostrar diante de Jesus. Mas Jesus, por causa de mim, o Senhor foi à cruz. Mas por causa de mim, o Senhor se levantou do túmulo. E o Senhor intercede por mim, o Senhor me aguarda, o Senhor vai voltar para me buscar. Amados, enquanto eu tiver uma desculpa justificativa, eu vou continuar na inércia. Eu vou continuar na moridão. Eu vou continuar com razões suficientes para eu não fazer, para eu não querer ser. Enquanto eu tiver desculpa justificativa, eu não preciso me prostrar diante de Jesus e falar: Jesus, eu tenho sido falho contigo, eu tenho valorizado mais o ter do que o ser. Jesus, eu sei que o Senhor tem me dado saúde, vida, recursos, meios, mas Deus, eu tenho ignorado a possibilidade de fazer a obra, eu tenho ignorado o ide do Senhor, de fazer discípulos de todas as nações, eu tenho ignorado as pessoas ao meu redor que estão caminhando para o inferno, e eu não tenho coragem de falar para eles de Jesus. Eu quero que você pense nisso. O Pentecostes aconteceu para que pudesse trazer libertação para mim e para você. Para que nos trazendo libertação, nós pudéssemos ser sal da terra e luz do mundo. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei o que esta palavra fala para você, o que o Espírito Santo fala no teu coração. Eu não sei. Pode ser que você nem conseguiu ouvir. Pode ser que você, se alguém perguntar, você vai: nem sei. Mas eu quero me dirigir a você que ouviu, deixou o Espírito Santo falar no teu coração. Amados, a obra do Espírito Santo, ela foi real. O Espírito Santo é real. Você pode ignorar, não tem problema. É um direito seu. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você tem o poder de abrir a porta. Você pode abrir a porta e falar: Jesus, entra. Tira de mim toda e qualquer coisa que impede de te servir. Quem sabe a tua mente, o teu coração está perdido. Quem sabe você já não sabe mais o que fazer da vida. Quem sabe você tem tido tantas justificativas, tantas desculpas, que você tem estado distanciado de Deus, distanciado da igreja, porque você tem razões suficientes para viver assim. Mas o Espírito Santo está dizendo: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa viver isolado da comunidade. O Espírito de Deus, ele traz dons, ferramentas no meio da igreja para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para que a gente possa sair daqui com a coragem, com a ousadia de fazer diferença onde nós estamos, onde estivermos. Nós, como igreja, poderemos sim fazer diferença na cidade. Se estivermos cheios do Espírito Santo, a voz de Deus ecoará em todos os corações através de mim e de você. Amados, nesta noite, quando celebramos o Pentecostes, lembra que aqueles homens e aquelas mulheres ficaram cheios do Espírito Santo, porque eles buscavam, eles queriam. E eles saíram dali com poder e autoridade para curar, para libertar, para expandir a mensagem do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Nesta oportunidade, eu quero convidar você a orar. Eu não sei se você tem a sensibilidade para dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, aqui está a minha vida. Porque talvez você não queira fazer isso porque você não queira sair da zona de conforto. Do jeito que está bom. Você faz o que quer, o dia que quer, está uma beleza. E se você abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus, ele vai te incomodar. O pecado
não vai achar mais espaço no teu coração, porque vai te incomodar. As suas desculpas, as suas justificativas não terão mais como te proteger, elas irão te incomodar, você vai ficar perturbado, porque você não vai achar paz. Talvez você não abra o coração, não queira abrir, porque do jeito que está bom. Wesley também achava que estava bom, até o ponto que ele caminhou. Chegou um ponto que ele não aguentava a sua crise existencial, seu vazio na alma. Ele ficou desesperado.